Episódio 3 da segunda temporada de The Last of Us foi, pelo menos na minha opinião, um completo desserviço e desperdício. Na moral. Fica comigo que eu vou te contar o porquê que eu acho isso. E aí, eu sou a Cass. Como vocês estão? Tudo bacana? Sejam bem-vindos ao Dossiê do Mistério e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Se você não quer spoiler, eu já aconselho a não ficar porque vai ter spoilers do jogo e vai ter spoilers da série. Então, se você não quer spoilers, pausa aqui, assiste ou joga, vê gameplay, depois volta. E mais importante de tudo, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like marotésimo, de compartilhar pra todo mundo e deixar um comentário aqui o que é que você tá achando. Você que jogou o jogo, você concorda comigo ou discorda de mim? Ou se você acha que tá tudo bem, é só uma série e não tem pra que ficar de mimimi. Então deixa seu comentário aqui e simbora pro vídeo. Ai, ai, tá, vamos lá. Vamos começar, vamos por partes. Primeiro de tudo, eu já esperava fosse degringolar desta forma a série, por todas as decisões que eu vi que foram tomadas desde o início da segunda temporada. Eu acho que foram decisões que eu não entendo por que o diretor barra roteiristas e o próprio Neil Druckmann deixou tomar esse tipo de decisão que vai desencadear toda uma diferença narrativa extremamente importante para a história da série, que é baseada no game. Então, assim, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo, tá? Então, beleza. Dito isso, a série ela já começa ali com uma cena que eu particularmente gostei bastante, que é a cena do Tommy com o Joel. Ali mostra o Tommy já, tipo, o que a gente não viu no episódio passado, né, que é a tristeza do Tommy com respeito à morte do Joel. Aí a gente tem já essa introdução e eu acho muito bacana a forma ali, ele limpando, né, o corpo do Joel, e eu acho interessante quando ele fala, manda um abraço pra Sarah, né, que a Sarah era a filha do Joel e a sobrinha do Tommy que morre no início do game, também no início da primeira temporada, né, e é toda a chave do porquê o Joel acaba se tornando aquela pessoa que ele se torna, né, durante todo o desenvolver e a narrativa do personagem. Então, assim, eu achei isso muito, muito interessante, achei isso muito bom. E depois a gente parte daí pra cena da Ellie no hospital, que eu achei assim. Ai, tipo, uma cena que ela tá com um tubo torácico, porque provavelmente ela teve que fazer uma toracotomia em selo d'água, porque vai saber. Pelo chute que ela levou no episódio passado, deve ter tido alguma fratura de costela ali, que perfurou pleura e, enfim, deve ter causado alguma complicação ali, mas o fato é que ela tava no hospital, ela acorda com aqueles gritos, vendo a Abby matar o Joe, tá? Eu entendo que eles quiseram colocar aquilo como se ela tivesse, né, traumatizada, como se ela tivesse, não, ela está traumatizada pelo que aconteceu. Só que o problema é que eles colocam isso e depois quando a série ele meio que dá um salto temporal, ela, tipo, tá bem. Primeiro de tudo que ela passou 3 meses no hospital. Oi? Não, já começa daí. Já começa daí. Que não faz o menor sentido. Tipo, eu entendo deles quererem dar um salto temporal, até porque eu acredito que no jogo também tem um pequeno salto temporal. Não tanto quanto na série, mas ela tem. Por quê? Porque quando a gente passa da cena da morte do Joel no game, que a gente encontra a Ellie, você nota pelo hematoma no rosto dela, que não é um hematoma já tão recente, é um hematoma que já faz alguns dias que se passaram. Então, por aí eu entendo que teve sim um salto temporal do dia da morte do Joel até o início da nova jornada que a gente tem no game com a Ellie. Então, show de bola. Eu entendo que a série também tenha dado esse salto temporal, até pra justificar também a decisão deles de terem tido a invasão a Jackson. Ok, mas você me passar 3 meses no hospital, tá, tudo bem, ela teve algum dano ali a nível pulmonar, mas 3 meses? Sério? Aí pra você me cortar pra aquela cena que, com perdão da palavra, mas ridícula, dela com aquela terapeuta. Oi? Aí, tá, tudo bem, que você pode me falar que ela tava querendo dissimular pra terapeuta de que tava tudo bem. Aí, a gente realmente acha que a terapeuta acreditou? Lógico que ela não acreditou, até porque depois ela reafirma isso. Então, assim, uma cena completamente desnecessária e, tipo, mano, você nota. Pra mim, o que é mais indignante é você ver que o game
transparece muito mais a dor da Ellie do que a série, sabe? Tipo, o game a gente tá lidando com uma captura formada em CGI e a série a gente tá lidando com um ator. E não tô falando da atuação da Bella Ramsey, porque aí pra mim a questão é o diretor, ela tá fazendo o que o diretor indicou pra ela fazer. Mas na moral, eu não consigo sentir ali na série que a Ellie tá com sangue nos olhos por conta do que aconteceu com o Joel. Me desculpa, mas não me passa essa sensação. A cena do game, velho, pós-morte do Joel, que a gente vê, que a gente tem a câmera focando no rosto da Ellie, mano, mexe muito mais do que aquela cena desnecessária do hospital. Aí pula dessa parte desnecessária do hospital pra parte onde eles estão ali meio que reconstruindo o Jackson. Gostei também, já que eles inventaram de fazer aquela invasão de infectados nada a ver, que também até agora eu não sei como é que eles sobreviveram àquela horda bizarra e gigantesca, mas enfim, sobreviveram. Aí eu entendo eles, né, estarem lá reconstruindo, beleza, show de bola. A interação ali do Tommy com o Jesse. Corta pra essa parte, vem a cena ridícula. Ridícula, porque aquela cena foi uma palhaçada, boy. Da Ellie e da Dina. Pelo amor de Deus, olha aqui, não vem não, que eu shippo elas duas. Pra mim, são muito boas, mas, velho, que cena ridícula. Mano, aquela conversa da Ellie com a Dina, a única coisa que você tira de proveito dali é que a Dina fala que realmente era mais inteligente esperarem eles chegarem ao destino onde eles acham que iam encontrar eles do que, né, sair a esmo. Ok, isso aí faz sentido. Mas toda a cena em si, a construção da cena em si, não traz nenhum peso, até porque antes disso, a Ellie estava revendo as coisas do Joel. E aquela cena que ela vai lá e cheira o casaco dele, que tanto na série como no game é realmente tocante, quando ela encontra o relógio, ela encontra a arma dele, tudo. Aí ela tá ali numa profunda tristeza, numa profunda alma completamente quebrada, mais do que ela já tinha. Aí tu me põe uma cena logo em seguida dela e da Dina. É como se elas estivessem flertando. Ai, não, mano, para. E a cena toda, a construção da cena, não tem a menor condição. Porque não mostra, não transparece o real sentido. Dessa parte a gente corta pra Dina e pra ela indo falar pro Tommy o que a Dina descobriu, né? Porque até então só quem sabia era ela, porque era ela que tava lá. Aí o Tommy vai e fala, olha, a gente não pode mandar agora ninguém, por conta que Jackson tá muito fraca, porque a gente perdeu muita gente, a gente tem que esperar o conselho. Aí ele fala, tá bom, vamos lá. Aí vai pra cena ridícula do conselho, que é outra cena que, velho, na moral, agrega em alguma coisa? Não agrega em nada. Porque eles construíram um cenário onde Jackson foi invadida, eles perderam um monte de gente, muita gente ali perdeu seus familiares. Então eles tiraram total e completa importância da morte do principal personagem, que era o Joel. Um dos principais, né, perdão. Que era o Joel. Então é óbvio que ninguém ia querer concordar, velho. É óbvio. E isso é mais do que sensato. Então, tipo, se você me plantou toda uma criação que futuramente vai diminuir a importância da morte de um personagem, não me força a barra. Porque é o que eles estão fazendo. É óbvio que aquela cena do conselho nunca ia ser uma decisão lógica eles quererem mandar. Porque tava todo mundo sofrendo ali, mano. Ninguém ia concordar em querer mandar a Ellie e o Joel e mais 16 pessoas. Sabe? Aí vem colocar personagens ali falando nada com nada. O único que veio falar alguma coisa que preste foi o Seth. Pelo menos eles botaram um personagem que fala alguma coisa. Aí depois você vê aquele discurso. Ai, velho. Ah! Aquele discurso chifrinho da Ellie, que não corresponde com nada da personagem. Sabe? No jogo, o Tommy pede um dia pra ele tentar convencer a Maria a deixar mais pessoas ir. Só que a gente sabe que no fundo ele não vai fazer isso. No fundo ele vai fazer o quê? Ele vai na frente porque ele não quer que a Ellie vá.
Então ele que vai primeiro. Aí nessa daqui não, a gente tem uma porcaria de um conselho que não serve para porcaria nenhuma, onde a gente descaracteriza personagens como o Tommy e como a Ellie, que são personagens extremamente fundamentais para todo o enredo do resto da série. Aí não bastando isso, não sendo o suficiente isso, o que é que eles fazem? Eles me põem uma porcaria de uma cena de beisebol, de um bando de crianças jogando beisebol. Enquanto a terapeuta está lá com um cooler cheio de cerveja, assistindo os moleques a jogar beisebol. Você tá de muita sacanagem com a minha cara, velho. É porque eu acho que eles devem ter pago um cachê tão grande, porque aquela atriz, ela é sensacional. Eu sou fã dela desde a época do Esqueceram de Mim, tá? Mas eles devem ter pago um cachê muito grande pra ela e tinha que justificar aparições dela na série, porque não tem cabimento, velho. Você me vir com uma cena ridícula daquela. Aí me chega o Tommy pra conversar e pra pedir uma opinião pra ela. Onde ela acaba com a Ellie, né? Fala que a Ellie é uma mentirosa e tá. Completamente desnecessário. Você fugiu total e completamente do personagem. Você descaracterizou completamente ambos os personagens, tanto o Tommy como a Ellie. Se você acha que eu tô reclamando, eu vou reclamar, velho. Não é que eu queira tudo igual, mas tem coisas que você, quando você tá fazendo uma adaptação de uma série ou de um livro, o que você tenta fazer é o quê? É não modificar a essência dos personagens. Se você quer modificar um pouco o enredo pra fazer uma coisa que encaixe mais, pra dar sentido, ok. Agora você me mudar a essência dos personagens, The Last of Us tá fazendo o que Resident Evil fez. Usou o nome de uma coisa que ia dar muito dinheiro pra poder fazer o que eles quiserem. Na minha opinião, esse segundo episódio deixou escancarado isso, velho. Porque aí você tem um Tommy meio que indo pedir conselho pra terapeuta do que ele faz. Oi? Sem falar que quando a Ellie vai justificar pra ele, que diz assim, ó, se fosse um de nós, o Joe já tava na metade de caminho pra Seattle. No game, o Tommy concorda. Mas o que é que na série ele faz? Jamais. O Joel jamais iria matar. O Joel matou os vagalumes todos do hospital pra salvar a Ellie. Aí você acha que se fosse o contrário, que quem tivesse morrido tivesse sido a Ellie ou o Tommy, o Joel não ia fazer nada. Não, ia. Tipo, você botou abaixo todo o personagem que foi construído. Não faz sentido. Sabe? Pode até ser que mais pra frente o Tommy vá, porque eu não sei como é que a história vai mostrar. Mas pode até ser que mais pra frente ele vá, mas não. Aí tudo bem, sai dessas duas outras cenas ridículas, vem outra cena mais ridícula ainda, porque já não está suficiente de cena ridícula. Que é o quê? A Ellie se preparando pra ir sair na surdina, né? Ok. Que ela sabia que ia fazer isso. Aí me chega a Dina e começa a mostrar tudo como a Ellie tem que fazer, como se a Ellie não soubesse fazer nada. A Ellie cruzou de Boston até Jackson, passou pelo que passou com o Joel, mas a Ellie, ela não sabe que ela tem que levar suprimentos, que ela precisa de um mapa. Não. Ela precisa que a Dina venha e diga A mais B mais C do que ela tem que fazer. Tu tá de zoação com a minha cara, velho. Na moral, tu tá de zoação com a minha cara. O apoio da Dina pra Ellie é muito importante e fica muito claro isso quando a gente tá no game, que a gente lê o diário da Ellie e nos diálogos que elas têm durante a própria gameplay. Mas aí você me forçar a barra, tratando como se a Ellie fosse uma pessoa que nunca saiu de uma cidade, que nunca viveu o que viveu. Muito pelo contrário, a Dina é quem nunca viveu o que a Ellie viveu, sabe? Aí eu fico, sério? Aí tudo bem. Aí tirando disso, aí as duas partem. Corta uma cena pra parte dos Serafitas. Eu gostei, achei interessante. Que eu já achei ali que eles meio que colocaram já uma introdução dos Serafitas, porque a gente vai ver muito sobre eles. E eles deram meio que a entender lá quando a Ellie e a Dina encontram eles, né? Que foi feita uma chacina e aparentemente foi feito pela WLF, né?
E eles meio que já começam ali a colocar, né, que a WLF que é a vilã completa. Até aí, ok, eu compro. Tô comprando essa ideia, achei legal, achei bacana. Segura na mão e vai, vamos nessa. Vai na fé que alguma coisa de bom tem que sair. A parte do cenário não tem do que reclamar. Realmente o cenário eles sempre capricham. A parte que elas estão na floresta, a parte quando elas chegam em Seattle é muito bonita, é muito crível, é muito parecido. Dá aquela sensação de que você já tá ali naquele momento da gameplay. É muito gostoso. Mas tirando isso, não. Aí depois tem a parte, né, que ali fica o rolezinho entre a Dina e a Ellie, eles ficam querendo meio que dar que a Dina meio que não sabe, sendo que a gente já sabe que elas já estão juntas e nada, aí eles meio que vão justificar, porque passou 3 meses, né? Aí ela tem que justificar o vômito lá, que quando elas encontrou Serafita, a Dina vomita. Tem uma cena muito parecida também, só que não é com as Serafitas. Aí, spoiler, como eu falei, spoiler do Games, a Dina tá grávida do Jesse, porque antes dela ficar com a Ellie, a Dina tinha tido o seu rolê lá com o Jesse. Só que como na série passou 3 meses, né? Ela já ia saber há muitos anos que ela tava buchuda e já ia estar com o bucinho. Aí eles na justificativa que depois daquela cena do ano novo que elas se beijaram, a Dina voltou com o Jesse. Guarda essa informação porque você vai saber porque depois, né, que eu já tô contando aqui. Já tô contando, mas enfim. É isso. Até aí, ok, tudo bem. Só que a coitada da Ellie, a pobre, tá ali meio confusa. Minha filha, você gosta de mim? Você não gosta? A gente tem uma coisa, a gente não tem. Sendo que elas já estão juntinhas, sabe? Já estão, amigo. Não confunde as coisas, sabe? Foi dar um salto temporal de 3 meses porque quis. Desce ali de uma semana, pelo menos. Uma semana? Pra que 3 meses, velho? Mas enfim. Aí outra coisa que eu também acho, assim, que eles construíram, falando com respeito à construção de narrativa, eles construíram toda uma narrativa que justifique realmente o Tommy não querer ir atrás da Abby e do grupo dela. Eu até entendo, pô, tu com a tua mulher coordena toda uma cidade ali que tem um sistema muito autossustentável e que vocês sobrevivem e tal, e ele tem um filho. E ela foi atacada e a cidade inteira foi quase destruída. Então, assim, a morte do Joel é só mais um pedaço do fragmento de todo o desastre que aconteceu. Aí, mais um motivo que eu acho que eles quebraram tudo com decisões de merda. Me desculpe, mas é decisões de merda. Eu acho que, velho, você quer mudar, você quer adaptar, ok, mas não tira a essência do essencial, sabe? Por exemplo, a partir desse momento agora, no game, a gente vai ter poucas cutscenes e é muita jogabilidade. Então eles têm toda a licença poética do mundo para adaptar a gameplay. Ok, ok. Agora você me adaptar à essência da história, distorcendo completamente a história e os personagens, e tirando a importância de um acontecimento como a morte do Joel para ficar equiparado com um acontecimento que nem aconteceu. Pô, velho, aí é de quebrar as pernas, velho. Aí fica difícil de defender. Eu quero ver como é que vai dar o decorrer dos próximos episódios, mas, honestamente, esse episódio foi um completo desperdício, um completo desserviço, uma encheção de linguiça do caramba e que não agregou em nada. Pelo contrário, só tirou o que poderia ter sido agregado. Com cenas muito, muito, muito medíocres. Na moral, velho. E eu não tô falando de atuação, não tô falando não, eu tô falando de enredo. Enredo. Ai, indignante, mano. Eu quero saber, comenta aqui o que é que vocês acharam. Vocês assistiram o episódio? O que é que vocês acharam? Vocês acharam que não tem nada a ver? Quem jogou o game concorda ou não concorda? E quem não jogou o game, que só assistiu a série, eu quero saber a opinião de vocês aqui. Comenta aqui pra gente trocar uma conversa aqui, uma ideia bem bacana. E se você quer mais informações e um papo mais direto comigo, me segue aqui, ó, na minha rede social, no Instagram, incógnita.oficial. E é isso, meu muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. A gente se vê na próxima semana. Um abraço do meu lugar do mundo e tchau!